Como começou isso? Porque sempre teve, aparentemente a gente vê, parece que isso é um conflito muito antigo, parece que já tem milhares de anos, talvez, não sei, que tem briga assim, Israel com árabes de modo geral, ou como se dizem, palestinos, etc. Então, queria entender hoje um pouco melhor quando começou isso e por que motivo, né? Por que sempre tem essa briga? Será que não tem um jeito de solucionar isso? Será que não tem algum jeito de arranjar, fazer as pazes, vamos dizer, qual é o motivo que está por trás de tudo isso? Seja muito bem-vindo. Estou aqui hoje com o Rabino Avraham Beltner, meu pai, também grande conhecedor de Torá, de história, de modo geral, Kabbalah, etc. Então vamos lá. Se a gente puder resumir, eu acho muito pretensioso da minha parte querer resumir, mas eu diria que o problema basicamente é religioso. Não é político, não é de territórios, não tem a ver com invasão, é puramente religioso. E como o elemento religioso está sendo levantado novamente, depois de um período em que as pessoas estavam mais preocupadas com nacionalismo, agora voltou a questão religiosa, eu me refiro aqui ao mundo árabe de modo geral, hoje eles estão mais voltados para o lado religioso, então a religião faz com que, infelizmente, os muçulmanos de modo geral queiram expulsar os judeus de Israel, ou pior do que isso, enfim. Mas vamos começar do começo para a gente poder entender essa questão que novamente, eu estou resumindo como religiosa, para deixar claro que, uma vez que se trata de religião, não tem negociação. Ou seja, eles têm um dever religioso de, Deus nos livre, acabar com os judeus, isso consta até no Corão, enfim. Mas eu não vou entrar agora tanto nessa questão, só para resumir, para as pessoas terem uma ideia de que, por causa da questão religiosa, fica difícil de se chegar num acordo. Se fosse uma questão política ou uma questão de território, seria muito mais fácil de se resolver. Tentem imaginar um confronto entre muçulmanos e cristãos, e vocês vão entender que cruzadas e tudo mais, não havia negociação ali, havia simplesmente uma questão de religião. Jerusalém é minha, Jerusalém é tua, e por aí vai, e era uma questão religiosa, então não tinha acordo, não tinha negociação, não tinha como chegar num meio termo, e sem um atacava e conquistava, depois o outro atacava e conquistava, e assim foi durante séculos entre os cristãos e os muçulmanos. E de uma certa forma a coisa agora está nesse pé em termos de muçulmanos e os judeus. Tá? Quero deixar bem claro que quem começou essa história, infelizmente, essa discussão, essa briga, foram os muçulmanos, e eu vou explicar isso um pouquinho melhor já já. Obviamente, em toda briga sempre vai ter os dois lados, tá? Mas eu falando agora do ponto de vista histórico. Vamos lá. A existência do povo judeu está relatada na Torá, que, apesar dos erros de tradução, ela foi traduzida como Bíblia, e ela pode ser lida hoje em mais de 200 línguas diferentes no mundo inteiro. Então todos, não tem como não haver um povo em algum lugar deste planeta que não saiba que o patriarca do povo judeu chamava-se Abrão, e depois ele teve um filho chamado Isaac, e depois teve um filho chamado Jacó, esse Jacó teve 12 filhos, e desses 12 filhos veio o povo israelita, ou o povo judeu, enfim. Eu não vou entrar agora nos detalhes, mas apenas para deixar claro que isso é uma coisa bastante conhecida. Muito bem, todos aqueles que já tiveram a oportunidade de ler a Bíblia vão estar lendo uma história de mais de
3.000 anos. Para ser mais preciso, a criação do mundo ocorreu há 5.785 anos atrás. E aí começa a história da Torá, a história da Bíblia. Isso são 10 vezes o tempo de existência do Brasil. A história do Brasil tem 500 anos. A gente mal conhece direito a história do Brasil. Imagina agora falar de uma história de 5.000 anos, não de 500 anos, de 5.000 anos. É muita história, é muitos dados. E é por isso que é muito difícil as pessoas acompanharem essa história, porque é muito tempo. Eu vou, dentro do possível, procurar dar alguns marcos históricos, mas ainda assim é pouco diante de tantos anos de existência. Os nossos patriarcas, Abraham, Abrão, Isaac, Jacó, viveram há aproximadamente 3.700 anos atrás. É muito tempo. Devido a uma crise de fome, uma crise de seca, eles tiveram que ir para o Egito, que já existia naquela época, há 3.000, os filhos de Jacó, exatamente, tá? E aí então o povo judeu que estava morando na terra de Israel sai e vai para o Egito e fica ali durante 2 séculos aproximadamente. Nesse meio tempo aparece um enviado de Deus, um profeta, Moisés, Moshe, e ele diz para eles: pessoal, vamos sair daqui e nós vamos para o Monte Sinai, receber a lei divina, e dali Deus vai nos encaminhar para a sua terra, a terra sagrada, a terra de Israel. Então, eles moravam originalmente, há mais de 3.700 anos atrás, em Israel, ficaram um período no Egito, e aí depois de 10 pragas no Egito, a abertura do mar, uma série de milagres, a revelação divina no Monte Sinai, e aí o povo, por ordem divina, volta para a terra de Israel, que é a terra que Deus, o Criador, deu especificamente para o povo judeu. Então, nós estamos falando de um episódio que aconteceu há 3.300 anos atrás, aproximadamente, quando o povo judeu volta para a terra de Israel, e aí então ele eventualmente conquista, coloniza a terra de Israel e vai passar a viver nessa terra por aproximadamente 900 anos, aproximadamente. E aí então nós vamos ter uma invasão, os babilônios, que seriam os povos que habitavam na região do Iraque, Irã, enfim, e esses povos, esses babilônios, destroem o templo sagrado que estava em Jerusalém, e uma grande parte do povo judeu foi exilado para o que seria naquela época a Babilônia, hoje seria algo como Iraque, Irã, Síria, aquela região. Muito bem, ficamos ali durante 70 anos, e depois uma parte do povo, como sempre eles quiseram, volta para a terra de Israel. Ou seja, a ideia do povo judeu estar ligado com a terra de Israel é tão antigo quanto a Bíblia, quanto a Torá, porque é uma ordem divina. Essa é a terra que o Criador dá para o povo judeu, e essa é a terra que ele vai herdar. Por mais que ele tenha sido exilado durante um tempo, mas ele volta, porque essa é a terra dele, esse é o lugar sagrado para o povo judeu. Você tem Jerusalém, você tem o templo em Jerusalém, ou seja, a nossa conexão com a terra é um mandamento divino. Ou seja, o povo judeu tem uma conexão há mais de 3.300 anos com a terra de Israel, e ele, apesar de ter sido exilado durante um período, ele volta para lá, enfim. E aí, novamente, a gente reconstrói o templo, e a gente fica ali por mais 420 anos, infelizmente, aí vem os romanos destroem o templo, e aí há uma dispersão ainda maior do povo judeu. No entanto, durante todo esse período, ainda existiam bolsões de colonização judaica na terra de Israel, e nunca houve um período na história
onde não haviam judeus na terra de Israel. Podia ter muitos, podiam ter poucos, mas sempre tiveram judeus, porque afinal de contas essa é a terra que Deus deu para o povo judeu. Então, apesar das perseguições, apesar do exílio, apesar das guerras, o povo segue morando na terra de Israel, pelo menos uma parte, mesmo que seja pequena ou maior do povo. E não só isso, aonde quer que o povo judeu se encontre, nas suas orações, eles sempre mencionam Leshaná Abá Yerushalayim, no ano que vem estaremos de volta a Jerusalém, ou seja, a conexão é orgânica. A terra é de Israel, o povo é de Israel, estão intimamente ligados um com o outro. O que vai acontecer ao longo da história? Há cerca de 2.000 anos atrás, aproximadamente pouco menos do que isso, vai surgir uma religião e que em algum momento ela se diz: nós é que somos agora o povo judeu, nós é que somos o povo escolhido por Deus. Tudo bem? Infelizmente, por causa dessa colocação, agora o povo judeu está sendo perseguido não por ser um povo independente, não por ter uma terra, e sim simplesmente por serem da religião judaica e não quererem se converter a uma outra religião, no caso a cristã, enfim, nas suas várias denominações, em épocas diferentes. E os judeus vão ser perseguidos simplesmente por não acreditar na mesma coisa que os outros povos acreditavam naquela época, no Mediterrâneo, enfim, em várias regiões. E novamente, eles também consideram a terra de Israel como um lugar sagrado, a terra santa. Inclusive, hoje em dia, se você entrar em qualquer agência de viagem e pedir uma passagem para a Terra Santa, eles vão te dar uma passagem para Israel, não vão te dar uma passagem para Buenos Aires, por mais que os argentinos considerem que essa é uma Terra Santa. Mas enfim, isso são outros 500. Então, o que acontece? Na medida em que essa religião se considera o substituto, nós somos agora o povo escolhido, então eles também querem a terra para eles, aí nós vamos ter toda uma questão das cruzadas, enfim. Antes disso, há aproximadamente, eu diria, uns 1.400 anos atrás, por volta do ano 630, 700, por aí, surge uma outra religião, baseada também na Torá, enfim, na Bíblia, nos relatos da Bíblia, com muitas diferenças, assim, enfim, mas muito, é um texto diferente, vamos dizer assim, mas que tem muito a ver, fala de Moisés, e fala de Abraão, e fala de Isaac, inclusive, e fala que a terra de Israel é do povo de Israel, enfim. Esse texto chama-se Corão, e nós temos uma nova religião, que é a religião muçulmana, que depois vai se dividir em xiita, sunita, não vou entrar nisso agora, mas a questão é que essa religião também, de alguma maneira, se diz agora o povo escolhido, o substituto do povo judeu, enfim. E, novamente, o povo judeu vai ser perseguido porque vocês não se convertem para a nossa religião. Por que vocês não acreditam naquilo que a gente acredita? Então nós vamos ter mais uma onda de perseguição agora, do ponto de vista muçulmano, que eles querem que os judeus se convertam e acreditem no que eles acreditam, enfim. É óbvio que os muçulmanos têm uma tradição maior de conquista do que os cristãos de modo geral. A ideia dos cristãos é de espalhar a sua fé de uma forma, eu chamaria, missionária. Já a religião muçulmana, islâmica, ela é espalhada através da espada, de modo geral. Eles conquistam territórios e forçam os habitantes a se converter à sua religião. Os judeus sofreram muito nesse período do inicial e até depois. Só muito mais tarde, quando
o califado, o império religioso muçulmano já estava mais ou menos estabelecido, aí então houveram califas, que são os imperadores do império muçulmano. Eles precisavam dos judeus como cientistas, como estadistas, como pessoas que podiam ajudar o seu reino a prosperar, e aí houve um pouco de facilidades. Mas vejam bem, se os cristãos não aceitavam os judeus e colocavam os judeus em guetos, em bairros murados, separados, para não perverter a população cristã, os muçulmanos tinham uma política um pouco diferente. Eles criaram o que eles chamam de dhimmi, ou seja, dhimmi, que seja cidadão de segunda categoria, ou seja, aqueles que não são cristãos, mas aqueles que não são muçulmanos, mas que acreditam no livro, enfim, que são os cristãos e os judeus, eles são cidadãos de segunda categoria. Certas coisas é permitido a eles, mas tem certas... Se um muçulmano está indo na rua, eles têm que atravessar, eles não podem estar no caminho. Enfim, tem uma série de leis curiosas que, em épocas diferentes, eram mais reforçadas ou não, dependendo do interesse dos governantes em ter a ajuda intelectual, a ajuda, enfim, dos judeus que tinham um certo know-how que eles precisavam. Na religião muçulmana, existe um conceito de waqf, se aqui eu estou pronunciando direito, que eu também não sou um grande expert no assunto, mas qualquer um que já leu um pouco de literatura vai entender que existe o conceito de uma terra sagrada, ou seja, qualquer terra que os muçulmanos conquistaram nesse período inicial do surgimento da religião de Maomé, é considerada para eles uma terra sagrada. Então, até hoje, eles dizem que Andaluzia, o sul da Espanha, é terra muçulmana. E, de uma certa forma, eles têm direito a ter essa terra novamente sob seu domínio. Obviamente, eles, ao longo dos séculos, o Império Muçulmano se dividiu e perdeu a força inicial que eles tinham. Então, eles não tiveram mais a força de voltar a reconquistar, mas a terra de Israel foi conquistada pelo califa Omar, que foi, se não me engano, o segundo califa depois de Maomé, e eles consideram que a terra de Israel, bem ou mal, é também uma terra muçulmana, eles têm direito a essa terra, enfim, tá bom. Eventualmente, quando eles podem, em períodos diferentes da história, eles conquistam a terra. Vai ter um período onde os cristãos também queriam acesso a Jerusalém, aí vai ter as cruzadas, as guerras entre os muçulmanos e os católicos. Até aí é história, mas a gente vê que os judeus ficam no meio e acabam sofrendo tanto da parte dos cristãos quanto da parte dos muçulmanos por não acreditarem naquilo que ambas as religiões pregam. Eles têm a sua religião e eles não estão procurando converter ninguém para o judaísmo, muito pelo contrário, a gente prega que cada um pode ter a fé que quiser, contanto que eles cumpram 7 leis universais que foram dadas para todos os descendentes de Noé. E o povo judeu, infelizmente, durante esse tempo todo, foi perseguido por vários motivos diferentes. Quando começa a questão do que a gente chama hoje em dia de a Palestina, então deixa eu esclarecer um pequeno detalhe. Na Bíblia, no Tanakh, nos relatos da época dos Shoftim, dos juízes, depois de Josué, ou seja, cerca de 40 anos depois que o povo judeu já havia entrado na terra de Israel, já havia se estabelecido ali, nós vamos encontrar um grande inimigo do povo judeu na terra de Israel. Eu estou falando algo que aconteceu há 3.200 anos atrás, por aí. Um grande inimigo do povo judeu naquela época eram os Plishtim, ou filisteus. E nós temos vários relatos ao longo do Taná, nos profetas, principalmente Juízes, Samuel,
Shmuel, Reis, enfim, que falam sobre momentos de perseguição, momentos de guerra, mas ali no caso não é uma guerra religiosa, é simplesmente o povo Plishti, os filisteus, eles haviam conquistado o litoral, uma boa parte do litoral de Israel, que seria hoje, entre outras coisas, a faixa de Gaza, Asdod, enfim, aquela região ali. E a palavra Plishtim, filisteu, significa invasor. Polesh é um invasor, um conquistador. É um povo que não habitava a terra de Israel originalmente, mas que eventualmente conquista uma parte do litoral da terra de Israel e vão se tornar grandes inimigos do povo judeu. Por que eu estou mencionando esse nome? Porque esse nome ele foi usado séculos depois por um imperador romano. Então vamos lá. O Templo de Jerusalém foi destruído por volta do ano 70 da Era Comum, na época em que o imperador romano chamava-se Vespasiano. Quem destruiu o templo, as tropas foram comandadas pelo filho de Vespasiano, que chamava-se Tito, que eventualmente também se tornou imperador romano. E aí o povo judeu passa por um período de exílio muito grande, se espalha pelo Império Romano, enfim, ele é espalhado, ele é capturado e espalhado pelo Império Romano. Vamos lá, gravem essa data, anos 70 da Era Comum, aproximadamente, foi a data em que o segundo templo sagrado, que tinha durado 420 anos, foi destruído pelos romanos. Passam aproximadamente 65 anos, e vai haver uma revolta. O povo judeu, que ainda se encontra na terra de Israel, se revolta contra os romanos e conseguem, surpreendentemente, durante um período de alguns anos, se libertar do jugo romano, mas os romanos, na pessoa do imperador Adriano, fazem um massacre, não perdoam essa revolta, enfim, morreram certamente mais de 1 milhão de pessoas nessa contra-revolução feita pelos romanos, e o imperador Adriano, revoltado, enojado com o fato de um povinho na terra de Israel conseguir enfrentar o seu poderoso exército, decide que o que era chamado naquela época de Judeia, que era a terra onde moram os judeus, não pode mais se chamar Judeia, porque esses judeus são revoltosos, eles são um povo que cria problemas. Então ele decide procurar um nome que faça com que esqueçam que há uma relação entre judeus ou israelitas e a terra de Israel, ou a Judeia, como era chamada naquela época, e ele resolve que vai mudar o nome da terra para Síria-Palestina. Síria já existia, e aí essa província ia fazer parte da província Síria, ia se tornar Síria-Palestina. Por que ele escolheu o nome palestino? Porque Palestina, na verdade, é como ele pronunciou a palavra Plishtim, ou seja, o imperador romano não sabia pronunciar Plishtim, então ele falou Palestine, então saiu Palestina, e ele deu esse nome para que esquecessem do povo judeu na terra de Israel. Isso foi por volta do ano 135 da Era Comum. E aí surge o nome Palestina como o nome da Judeia, na verdade, e que foi dado para que esquecessem. Ele queria que não lembrassem que os judeus têm alguma relação com aquela terra, porque ele estava muito chateado que eles conseguiram se revoltar e ainda conseguiram se libertar durante o período se libertar dos romanos. Muito bem. Esse nome Síria-Palestina vai durar enquanto o Império Romano durar. Esse Império Romano vai seguir existindo por mais uns 300 e poucos anos, até o ano 476, se eu não me engano, enfim, que seja da Era Comum
aí cai o Império Romano do Ocidente e vira um caos. A terra de Israel, o que era chamado de Judéia e que depois passou a ser Palestina, desaparece como uma entidade, nem como província, porque aí vários povos entram, conquistam, enfim. Eventualmente, vários povos vão passar por ali, cada um vai dar um nome diferente, ou vai chamar de uma maneira diferente, e nós vamos agora dar uma corrida até a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, e por volta de 1917, os ingleses conquistam o Oriente Médio e derrubam o que era naquela época o Império Otomano, o Império Turco. Os turcos é que mandavam naquela época naquela região, e a palavra Palestina praticamente não existia, eles consideravam sírios, quase não se usava esse nome. Enfim, mas os britânicos, com o mandato da Liga das Nações, enfim, eles agora, eles junto com os franceses, vão dividir o Oriente Médio em vários países. Esses daqui são da Inglaterra, esses são da França, e aí então criou-se o que se chama de um protetorado da Palestina, que era, na verdade, o território que seria hoje de Israel, a faixa de Gaza, e a Jordânia. Tudo isso fazia parte do que eles chamavam, do que os ingleses chamavam de protetorado da Palestina. Então, novamente, agora não Síria, Palestina, porque a Síria vai fazer parte agora de outra província, outro império, enfim, não me lembro agora se foi para os franceses ou para os ingleses, mas enfim, já não tem mais a palavra Síria, agora só tem a palavra Palestina. Então, por volta de 1917, a palavra Palestina ressurge e, curiosamente, quem começa a vir em grande quantidade para lá são os judeus, que já estavam ali, mas os ingleses, diferente dos turcos, trouxeram progresso para a terra de Israel e, obviamente, aos poucos foram atraindo uma presença maior judaica, sem entrar agora na questão de que surgiu um movimento também sionista, que também começou a trazer judeus de volta para Israel em um número ainda maior, mas enfim, as condições eram melhores, já havia um progresso maior graças aos ingleses. Isso já um parênteses, a gente sabe que nos lugares onde teve colonização anglo-saxônica houve um progresso maior de modo geral. Enfim, então ali também houve progresso maior, muitos judeus vieram para lá e muitos árabes também viram que ali havia oportunidades de trabalho, oportunidades de financeiras, enfim, e se mudaram para lá. A população judaica cresceu bastante, sim, já era bastante grande, mesmo antes da colonização britânica, no século XIX, por exemplo, a maioria da população de Jerusalém era judia, eram judeus, tá? Independente de ser Império Otomano, enfim, e já havia uma presença judaica bastante forte na terra de Israel, mas a terra de Israel não era chamada de Palestina porque o povo de lá era palestino, e sim porque os britânicos resolveram dar esse nome para a terra. Antes eles se chamavam de sírios, provavelmente, que era como era conhecida a província na época dos turcos. Vejam, eu viajei, cheguei até 1917 aproximadamente. Tudo bem, vamos tentar correr um pouquinho mais. Nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial, os britânicos, os ingleses ainda dominam o que seria a Palestina, e todos os judeus que vão para a Palestina, naquela época, consideram o nome Palestina como sinônimo de Israel, o que hoje é chamado de Jerusalem Post, que era um jornal judaico que já circulava naquela época, em 1945, já antes até já circulava, se chamava-se Palestine Post,
e era judeu, não tinha nada de árabe, nada de muçulmano. Então, quando começa essa história dos árabes quererem Israel para eles, vamos voltar um pouquinho. Em 1917, os ingleses dominam Israel e eles têm uma política, entre outras coisas, de organizar um rabino-chefe e de ter um líder muçulmano. E aí então o líder muçulmano da terra de Israel era de Jerusalém em especial, Mufti, foi, por vários motivos, agora sem entrar em detalhes, surgiu um cara chamado Hajj Amin al-Husseini, que era um árabe muçulmano, um líder religioso, mas um líder religioso nacionalista. Ou seja, ele tinha a ideia de expulsar os ingleses e criar um país árabe, muçulmano, e ele, por ser um líder religioso, ele também via os judeus como um povo infiel, ou seja, eles não seguem a religião muçulmana, e essa terra foi conquistada na época de Omar, lá no ano 600, 700 da Era Comum, então essa terra é muçulmana, vamos acabar com os judeus, e aí começam uma série de atentados terroristas contra judeus, massacres em Hebron. Em 1929 houve um massacre terrível, mais de 60, 70 pessoas, eu acho que foram brutalmente assassinadas nas suas casas. Eles moravam junto com os árabes tranquilamente lá em Hebron, mas incitados por esse Hajj Amin al-Husseini. Houve massacres no norte de Israel, houve massacres em Jerusalém, houve massacres em Hebron. Hebron ficou conhecido como o maior massacre, enfim, que eles fizeram. Os judeus foram definitivamente expulsos de Hebron, os britânicos inclusive apoiaram isso, mas aí já são outros 500, enfim. Ele cria um movimento anti-judaico, mas ao mesmo tempo ele cria um movimento anti-britânico. E aí os ingleses em algum momento começam a perseguir esse Hajj Amin al-Husseini e ele foge para o Iraque. Em Bagdá, no Iraque, ele ainda consegue incitar o povo o povo muçulmano, a atacar os judeus de Bagdá e fazerem um massacre, assassinando centenas ou dezenas, enfim, de judeus em Bagdá. Aonde ele passa, ele cria problemas para os judeus, porque ele encara os judeus como aqueles que estão atrapalhando o domínio muçulmano. Eventualmente, Hajj Amin al-Husseini vai para Berlim, uma vez que ele é contra os ingleses, então ele é a favor dos alemães, que estão na Segunda Guerra Mundial lutando contra os ingleses, e ele se encontra com Hitler. Ambos odeiam o povo judeu, e Hitler lhe dá todo o apoio. Hajj Amin al-Husseini, além de ter um programa de rádio onde ele incita o antissemitismo, incita a perseguição aos judeus no mundo inteiro, ele ainda ganha de presente um exército de muçulmanos na Bósnia, nos Balcãs, enfim, e esse exército de mais de 20 mil homens é treinado pelos alemães e por Hajj Amin al-Husseini. Já Hajj Amin al-Husseini recebe a permissão dos alemães de criar um corpo de clérigos muçulmanos que vão treinar esse exército para atacar o povo judeu. Infelizmente, esse exército muçulmano da Bósnia, esse exército nazista muçulmano da Bósnia, que foi treinado por ele, mais de 21 mil homens, acabaram com as comunidades judaicas na Grécia, que ficam também nos Balcãs, naquela região, naquela península. Enfim, ele foi responsável por muita destruição, por muita perseguição, e ele dá início à ideia de que temos que acabar com os judeus porque eles estão atrapalhando os muçulmanos. Eu vou colocar apenas ele como figura-chave agora, porque é um personagem relativamente conhecido e que explica bastante os movimentos nacionalistas que surgiram depois.
e aí, a partir desse período, que é o período depois da Segunda Guerra Mundial, ele continua perseguindo os judeus, e os árabes pegam essa ideia de perseguir os judeus. Num primeiro momento, os árabes perseguem os judeus com motivos tipicamente antissemitas, como Hitler, que dizia que os judeus querem conquistar o mundo, temos que acabar com eles, enfim, e outros motivos tipicamente antissemitas que já a Alemanha nazista usava para justificar a perseguição aos judeus. E agora, então, nós chegamos ao século XX, nós estamos agora em 1948, na fundação do Estado de Israel, e todos os países árabes se juntam para destruir o Estado judeu, porque eles não suportam a ideia de um Estado judaico no meio das terras muçulmanas. Num primeiro momento, eu volto a repetir, nós temos aqui um motivo religioso e que depois vai ser revestido com outras ideias como nacionalismo muçulmano, árabe e assim por diante, pan-arabismo, todos os árabes têm que ficar juntos e Israel está no meio, então atrapalha, enfim. Isso explica alguma coisa? Um pouco. O que acontece depois que surge o Estado independente judaico de Israel? É óbvio que uma vez que os países árabes em volta de Israel, Egito, Jordânia, Líbano, Síria, Iraque, enfim, todos até o Sudão, até um certo momento, enfim, todos esses povos muçulmanos, esses países muçulmanos que estão em volta de Israel, atacam Israel ao mesmo tempo. Então Israel tem que se defender, e obviamente uma vez que Israel se defende, você vai ter vítimas, e aí, então os outros vão dizer, vocês nos atacaram, a gente vai atacar vocês, e aí começa obviamente um conflito que não pode ser uma coisa muito tranquila, uma vez que houve mortos de ambos os lados. Aí um vai dizer que a culpa é desse, a culpa é daquele, mas no fundo, isso é história. Ou seja, no momento em que Israel declara sua independência, os muçulmanos, os povos árabes em volta de Israel, atacam o país em uníssono, juntos. Isso vai acontecer várias vezes ao longo da história inicial do Estado de Israel, e esses ataques, infelizmente, causam vítimas de ambos os lados, e Israel é forçado a se defender. Então, obviamente, vai ter sempre essa questão, afinal de contas, essa terra é nossa, essa terra é nossa. Aí já entra um pouco essa questão de que a terra é nossa. Não existia um Estado árabe em Israel antes de existir Israel. Israel fazia parte de um protetorado britânico, antes disso fazia parte do Império Otomano, enfim. Israel não conquistou nada de ninguém, muito pelo contrário, provavelmente é um dos poucos estados independentes que existem no mundo, onde a maior parte da terra foi comprada, o que é muito estranho, mas é verdade. Desde o final do século XIX, várias organizações judaicas, vários filântropos judeus vão comprando terras na terra de Israel com o intuito de habitar, de voltar a morar na terra de Israel. Então, uma grande parte de Israel já tinha sido comprada, uma parte que foi habitada pelo povo judeu já tinha sido comprada literalmente dos árabes na época, até que surgiu esses movimentos nacionalistas que então os árabes literalmente condenavam à morte, e ainda é assim hoje nos territórios da autoridade palestina. Se um árabe vende uma terra para um judeu, ele tem pena de morte, ele é morto. Mas até então, uma boa parte do que foi posteriormente o Estado de Israel foi comprado, literalmente, com dinheiro por membros do povo judeu.
Nós vamos ter guerras, eu não vou entrar em todos os detalhes das guerras, mas deixa eu fazer uma colocação curiosa. Enquanto o Estado de Israel, que foi proclamado em 1948 com apoio das Nações Unidas, um voto, enfim, das Nações Unidas, onde inclusive um brasileiro era o secretário-geral, Oswaldo Aranha, e que apoiou, de uma certa forma, a resolução de que Israel tinha direito à sua independência. Nessa ocasião, o mundo se divide. Nós temos o mundo, a Guerra Fria, nós temos o mundo comunista, o mundo que está unido com a União Soviética, e tem um mundo que está, o mundo ocidental, está ligado com os Estados Unidos, a Europa, e assim por diante. Israel acaba se alinhando com os Estados Unidos, e os árabes acabam se alinhando com a União Soviética. Curiosamente, em 1964, a KGB, o Serviço Secreto da União Soviética, descobre um jeito curioso de minar, de atacar o povo de Israel e a terra de Israel, uma vez que eles apoiam os árabes. Até então existiam movimentos terroristas árabes, Fedaim e outros, que causavam pânico e destruição em comunidades judaicas em Israel, mas agora isso está sendo feito de forma mais organizada. A KGB, a Polícia, o Serviço Secreto da União Soviética, da ex-União Soviética, cria a ideia de um movimento de libertação da Palestina. E aí surge, então, a palavra Palestina novamente. Vejam bem, nós estamos falando de 1964. 1964, a faixa de Gaza pertencia ao Egito, o que chama-se hoje de os territórios de Judá e Shomron, Judéia e Samária, ou West Bank, a margem ocidental, enfim, pertencia à Jordânia, que invadiu ali, enfim. E Israel era um lugarzinho estreitinho, e, no entanto, a KGB achou por bem criar um movimento de libertação da Palestina que justificava, que explicava que os árabes estão apenas reivindicando um território que era deles, não sei na base do que, mas enfim, mas isso soa muito bem aos ouvidos ocidentais. A ideia de autodeterminação, eu morava aqui, eu tenho direito a essa terra, enfim. Então eles criam esse movimento em 1964, Yasser Arafat e outros ali, e surgem outros movimentos paralelos, todos eles com enfim, atividades terroristas, onde eles atacam civis, causando pânico, que é essa ideia de um terrorista. E aí vai ter a Guerra dos 6 Dias. Guerra dos 6 Dias, 1967, 3 anos depois, aí Israel realmente conquista, recupera, na verdade, o que tinha sido tirado de Israel pelos jordanianos e pelos egípcios, enfim. E esse movimento, essa organização palestina continua com seus ataques terroristas. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Eu acho que já deu para entender que nós estamos falando de um grupo de pessoas cujo intuito é de tirar os judeus de lá, e não de colonizar e de ter o seu próprio país. Infelizmente, essa é a história. A gente pode discutir, enfim, mas o próprio nome palestino não pode ser pronunciado em árabe, por um motivo muito simples, porque em árabe não existe a letra P. Por isso que eles falam, o pessoal quando goza dos árabes fala babai, mamãe, primo. Por quê? Porque em árabe, na língua árabe, não existe letra P. Então a própria palavra Palestina não existe, porque a letra P não existe. Então eles falam Palestine, eles não conseguem falar P, eles falam Fé. Sim, esse nome foi dado por um imperador romano no ano 135, não tem nada a ver com os árabes. Muito antes de Maomé nascer. Maomé nasceu depois, no ano 600 da Era Comum.
5 séculos depois do imperador Adriano. Tá? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um movimento que diz: nós queremos libertar a Palestina, e que no fundo o que eles querem dizer é: queremos tirar os judeus, todos os judeus, da terra de Israel, e não porque a gente tem ou tinha um país aqui, não existia um país árabe ali, e sim, eles simplesmente têm uma questão religiosa contra os judeus. Óbvio que hoje em dia isso já está vestido com uma roupagem política, mas na prática começa, como a gente já mencionou antes, que é a questão religiosa. E não digo que todos os árabes ou todos os muçulmanos pensem de forma igual, mas a origem histórica desse movimento é contra judeus, ou seja, eles não atacam apenas aqueles que moram em Israel, eles atacam judeus no mundo inteiro. Então você tem um fundo bem antissemita desse tipo de movimento. Então eles podem gritar viva a Palestina ou Palestina livre, e no fundo o que eles querem dizer é: acabem com os judeus. É triste que, infelizmente, essa seja a colocação, por mais que hoje em dia tentem mudar um pouco essa colocação, mas essa é a história, ou seja, é assim que as coisas estão acontecendo. Então, o conflito tem origem, vamos chamar assim, de religiosa. Ele vai se metamorfoseando como um antissemitismo, que no início tinha um fundo religioso, depois foi mudando de cara, mas no fundo a ideia do antissemitismo é algo ilógico, é um ódio ilógico à existência do povo judeu. Até aqui, essa parte simples, vamos dizer assim. Onde entram os iranianos nessa história? Eles são muçulmanos, eles são xiitas e, de uma certa forma, também compartilham desse tipo de visão. Na verdade, os iranianos, os persas, não são árabes. Eles são um povo à parte. Os persas, eles eventualmente foram conquistados pelos árabes e eles foram forçados a adotar o xiismo ou essa versão da religião muçulmana. E até 1979, eles eram governados por um Shah, um líder político, um rei, que tinha ótimas relações com o Estado de Israel e com os judeus de modo geral. Depois que entrou o Ayatollah Khomeini, um líder religioso xiita, ele traz novamente esse conteúdo religioso de temos que acabar com os judeus, temos que tirar eles da terra de Israel, que, como a gente falou antes, é uma questão religiosa. E essa questão vai ser novamente revivida a partir do novo governo que tem no Irã, e eles literalmente acreditam que destruindo, criando uma bomba atômica, criando esse caos, destruindo, Haz Shalom, Deus nos livre, a terra de Israel, eles vão trazer o seu Messias, que novamente é uma questão religiosa. Mahdi, enfim, o 12º imã, de novo, é uma questão religiosa, e uma questão religiosa muito delicada, porque as pessoas não conhecem. Ou seja, para os líderes religiosos xiitas, trazer uma nova era, trazer um Messias, envolve destruir, causar esse caos, e aí então vai ressurgir esse líder religioso, esse Mahdi, esse imã que desapareceu e vai voltar a aparecer, enfim. Não tem lógica. Quer dizer, aí não tem como fazer negociação. Exatamente. Como negociar alguma coisa? Porque, infelizmente, é uma questão religiosa. No fim, acontece que é óbvio que não alardeiam esse lado religioso. Não se coloca ênfase, porque senão as pessoas vão falar, é um absurdo.
você acreditar numa coisa dessas. Mas esse é o fundo o fundo religioso, vamos dizer assim. Esse é o pano de fundo de toda essa história, que já começa com o lado sunita, na época do Haj Amin al-Husseini, e agora nós temos a versão xiita desse mesmo ódio irracional contra os judeus de modo geral, não só o Estado de Israel, os judeus de modo geral. Existem certas nuances de diferença entre os sunitas e os xiitas, mas no final das contas, como se trata de uma questão religiosa, você não tem como negociar, porque por mais que você dê o quanto ele queira de terras ou o que for, ele não quer as terras, ele quer você sair do mundo, ele quer que você deixe de existir, ou que você deixe de existir como uma entidade à parte, como um país à parte. Tá. Até aqui é o que eu chamaria de lado histórico. Tá? O que eu gostaria de acrescentar, sim, é que é óbvio que ao longo da história vão acontecer uma série de coisas boas, ruins, mas uma vez que você entende que isso tem esse lado religioso, fica mais fácil de entender por que a gente não tem como politicamente trabalhar essa questão. Houve época em que se achava que eventualmente os muçulmanos iriam se tornar um pouco mais laicos, e até houve uma certa melhoria, vamos chamar assim, em meados do século XX, mas depois de 1979 a religião muçulmana radicalizou de modo geral no mundo inteiro. Óbvio, sempre vai ter exceções, mas em termos de políticas e de países, realmente a parte religiosa voltou a ter mais importância. Como que a Torá encara toda essa história? Então, o ponto de vista da Torá em relação a tudo isso é muito, eu não sei se posso colocar a palavra simples, mas a ideia aqui é, uma vez que você sabe que corre o risco de vida, ou seja, é uma questão existencial, querem lhe destruir, querem lhe matar, Haz Shalom, você tem o dever de autodefesa e se for preciso você se defender atacando, você vai atacar para salvar a sua vida. Basicamente essa é a colocação da Torá.